Bom, mais um dia de reflexão. Eu, na minha lida, eu tenho postado uma série de fotos e matérias das minhas viagens, na verdade da minha vida. Se eu parar para pensar, eu sou o cinquentão, sabe? E estou me despedindo do cinquentão. O último ano que eu posso dizer que eu estou com 50 e poucos anos. E tenho refletido muito sobre minha vida, sobre o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu quero da minha vida. Eu tenho clareza que a gente está aqui e que tem que viver bem essa vida. Eu acredito no equilíbrio da natureza, até porque eu estudei física e a minha vida é pautada pela lógica, equilibrada pelo controle das emoções, porque também eu tenho, uma genética forte dos meus pais. Aprendi muito na vida com o tempo e a domar a mim mesmo, porque eu tenho muita força, muita garra, muita vontade, e muitas vezes isso pode até machucar as outras pessoas, porque eu não consigo me ver sentado na praia ou num bar, ao menos que tivesse alguma coisa para fazer. E talvez nessa maneira de pensar assim, de agir assim, eu posso estar condenando quem faz isso. E não é. Eu acho que é dentro de nós as escolhas, o que somos. E eu sempre gostei de estudar, desde pequeno. Além dos livros que o pai tinha, eu ia nos vizinhos, depois nas enciclopédias, nas bibliotecas e depois na internet. Eu posso dizer que eu sou um autodidata, mas que o autodidata ele aprende muito, mas também sofre muito, porque é muito melhor alguém já dar o caminho pronto. A gente acelera em chegar ao destino. Mas como tu busca sempre coisas novas, que nem eu gosto, esse destino é meio complicado, porque as pessoas não chegaram lá ainda. Ou quem chegou talvez não consegue nem ter tempo ou didática para te ensinar esse caminho. Então a minha vida foi bastante trilhada assim. Um outro podia dizer que foi uma vida sofrida. Eu não digo isso, eu digo que foi uma vida de dificuldade, de desafios, de correndo atrás. Mas eu fiz uma reflexão nas últimas semanas sobre minha vida e eu olho e consigo dividir ela bem em partes. A minha infância em Criciúmal foi maravilhosa, trabalhosa, porque eu quis ir atrás das coisas e também porque meu pai estimulava e eu cobrava isso. Depois disso, eu passei por experiências de internatos, de seminários, de colégio em Três Passos, em Santo Ângelo, depois o quartel. Tudo isso, meu Deus, me temperou para enfrentar a vida. E mais interessante, de aprender a respeitar as regras dos outros. E quando a gente não gosta, ou tu luta contra ou sai fora. E eu acho que isso é uma sabedoria, sair fora quando a gente vê que não vale a pena ou que não consegue. E ali é o exemplo de
Sun Tzu, um livro que eu li, da arte da guerra, que dizia assim: se tu não conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, a guerra está perdida. E quando você conhece a si mesmo e ao inimigo, e sabe que ele é mais forte do que tu, não vai lutar. É uma guerra perdida. Então foi assim na minha vida. Muitas vezes eu abandonei o ciclo, mudei o ciclo. E tem coisas que eu não gostaria de comentar, talvez depois que eu morrer, para não magoar pessoas ou o sistema, mas eu perdi a fé em muitas coisas. E uma das razões de eu ter viajado pelo mundo por uns 10 anos, depois vindo para cá, foi porque eu vi que tem coisas que não mudam. E é só a gente pegar a nossa história do mundo e ver como é que ela foi. E o ser humano é isso. Daí tem um outro livro muito bom que eu li, que é Assassinato de Cristo, que não tem nada a ver com religião, mas ele fala sobre o ser humano 2000 anos e não mudou nada. Mudou tecnologia, mudou equipamento, mudou ferramenta, mudou, né, de conquistas. Conhecemos o planeta, conhecemos fora do planeta, e a gente é só olhar nas notícias e tu vê, continua as pessoas sendo egoístas, querendo conquistar os outros, usando os outros e assim por diante. E também tem outro lado da bondade, da solidariedade, do amor ao próximo. E eu acho que eu fiz essas escolhas. Eu pensei, como é que eu queria viver o resto da minha vida? Quando eu fui para o Canadá, que eu passei lá praticamente 2 anos, circulei pelo mundo, e eu vi que todos os lugares têm problemas. Tem as coisas belas e as coisas ruins. Então por que não voltar onde que eu me criei, perto das pessoas que eu gosto, ou seja, que eu tenho uma convivência? E foi isso que eu fiz. Procurei um lugar próximo, né, aos meus amigos, me situei aqui em Canela, no refúgio. E aí também mudei um pouco da minha vida, né? O desejo de conquistar, de comprar, de ter posses, tudo isso também mudou. E eu disse, eu vou estruturar um lugar para mim ter liberdade, porque muitas vezes as regras que tu vive numa sociedade, né, não fecha com o que tu gosta, o que tu acha, certo? Então eu queria sim liberdade. E a gente não tem liberdade num condomínio, na cidade, porque as leis são feitas pelos outros e muitas vezes para os piores. Ou são piores quem governa, ou muitas vezes tem boa intenção, mas ele tem que gerir pelo seu população, que talvez é os piores. Né? Tu tem que fazer regras para os piores. Então os melhores sofrem com isso. Eu me lembro de um outro pensamento que eu dizia, a medida da empresa é sempre pelo pior funcionário. Então é mais ou menos isso, né? A medida dos teus clientes é pelo teu pior cliente, porque tu tem que fazer as regras para esses. Então eu vim para cá, me organizei, criei estrutura, gastei meu dinheiro que eu tinha fazendo a estrutura e disse, olha, eu quero ter uma vida boa, mais simples, né? Sem ter desejo de consumos, né, extraordinários. E daí me preparei para vir as crianças. E eu acho que aí entra um novo ciclo da minha vida, né? Então teve praticamente uns 10 anos que eu tive aqui, liberdade, viajamos, voltamos, né? E daí veio as crianças e eu me preparei para elas. E as coisas nem sempre são como a gente espera, mas a gente se ajusta. E estou eu feliz aqui. Acabei me separando, sofri,
com a separação, com a perspectiva das crianças não conviver o tempo todo comigo, ou aqui no refúgio, com as crianças também ter os pais separados e tudo mais, sofri. Mas como tudo na vida, o tempo vai cicatrizando, vai minimizando o que era importante, o que era dor. E eu estava mesmo falando para minha filha esse fim de semana, ela foi picada por uma abelha, e eu disse, olha filha, tu viu? A dor que tu tinha antes já não é tanto. Assim é a vida, a dor passa. A gente tem que enfrentar a dor porque ela vai passar. E às vezes eu fico pensando, coitado das pessoas que têm a dor constante, né? Seja emocional, seja física. A gente tem que compreender essas pessoas também, porque não é fácil tu enfrentar uma dor constante. E é assim. Agora estou eu, por mais uns 5 anos, 10 anos, dedicando às crianças, que é essa a prioridade minha. Se eu viajar, se eu fazer alguma coisa, vai ser em prol delas. E eu tenho uma certeza, que eu não quero que elas passeiam pelo mundo assim como muita gente faz. Eu não quero que as crianças sejam levadas a tiracolo para mim, para as coisas que eu quero fazer. Então, para mim é o seguinte, os próximos 10 anos é o ciclo que eu tenho aqui de educar as crianças, enfrentar o mundo, usando aqui o refúgio como exemplo. Né? Eu acho legal que eu vi esse fim de semana, né? Eu tinha uma ovelha solta, e a Elisa já disse, Aurora, fica aqui, eu vou fazer a volta por trás e nós vamos tocar elas para cá, ou seja, usando estratégia. E eu acho que essas coisas, as pessoas talvez não entendem a importância de tu estar dedicada aos filhos nos primeiros 10 anos, 15 anos da vida deles. Para mim não tem nada mais importante do que isso, enfrentar o dia a dia com as crianças e elas aprender por experiências próprias, mas a gente criando situações para que elas saibam enfrentar a dor, né, os problemas e ir superando tudo isso. E eu acho que é isso aí. Então, vou fechando os 59 anos, amanhã eu fecho ele. Terei um ano ainda dos 50, um cinquentão, inteiraço. É isso aí. Feliz da vida. Muito bem. Fazer um resumo aí para vocês das minhas reflexões. E quando eu olho para todos os meus ciclos que eu passei, do que eu fiz, eu digo, valeu a pena ter vivido. Vivi bem cada uma das fases. A fase da empresa, de construir, de crescer, a fase, né, de transformar um negócio grande, a fase de gerir as pessoas, a fase de desconectar, a fase de solidarizar com as pessoas e depois de descobrir o mundo. E agora estou descobrindo, né, a beleza de ter filhos e o desenvolvimento deles. E eu digo para todos os pais, meus amigos ou não, o valor mais importante que nós temos na vida é o tempo. E é isso que eu dedico aos meus filhos, o meu tempo. Não um tempo de qualidade, um tempo de quantidade, porque toda ela é cheia de qualidade. Não adianta a gente acumular bens, porque eles não vão ficar. E 1 ou 2 gerações torra se tu juntou muito. Então o que tem que ficar assim? É o exemplo, é a proximidade,
assim como eu tive do meu pai, como eu gostaria de ter tido do meu avô, como eu tive dos meus tios. E é isso que eu quero para os filhos. Estar próximo, enquanto eles não souberem voar. Obrigado. Meu maior presente é meu tempo, que eu tenho com saúde. Vamos cortar um pastinho, porque meus bichinhos precisam comer e eu gosto de dar comida boa até para os bichos.